Bom dia a todos. Estamos aguardando o contato do ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Um minutinho a mais. Pronto, o ministro já fez contato conosco. Agora é só aguardar mesmo que ele entre em cena. Bom dia, ministro. Bom dia, caríssima Ione. Que alegria estar com você nessa manhã. Muito bom. Minha, ministro. Muito obrigada por estar conosco nessa madrugada de café da manhã com tantos seguidores e para falar de temas que são de real importância na vida das pessoas na atualidade. Então, vamos já iniciar a sua apresentação. Já temos inúmeros seguidores. Hoje está conosco o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, ministro aposentado do TST, mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, autor de inúmeros livros e titular da cadeira número 35 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, ministro, renovo novamente os nossos agradecimentos e já lhe concedo a palavra para as suas considerações iniciais. E depois nós vamos fazer um bate-papo a respeito do tema escolhido. Caríssima Ione, quem tem de agradecer sou eu. É uma honra, é uma alegria muito grande participar dessa live. Aliás, uma homenagem muito especial a você e a Tereza. Eu acho que vocês têm feito um trabalho extraordinário. Nesse momento tão desafiador, vocês inseriram de forma definitiva a academia nesses debates tão necessários para nós refletirmos sobre esses desafios que nos são postos. Muito obrigado pelo convite, eu reitero. Estamos à disposição para conversarmos aí sobre um tema que parece que nós vamos enveredar, que é a medida provisória 905. Estamos à sua disposição, Ione. Em relação aos contratos que foram celebrados sob a vigência da medida provisória 905 e que foi revogada antes de ser apreciada, eu gostaria de saber a sua opinião. Como ficam esses contratos que foram celebrados durante esse período? Há quem diga que devam ser rescindidos imediatamente após a revogação da medida, e há doutrinadores que entendem que o contrato foi celebrado sob a validade de uma medida teoricamente perfeita, né, antes da sua revogação, e que deveriam ser cumpridos até o seu termo. Como o ministro entende essa situação? Ione, se você me permitir, eu vou fazer uma divagação que eu acho de absoluta importância. Nós estamos aqui a cogitar da medida provisória 905. Ela foi publicada no dia 12 de novembro de 2019, antes de nós vivermos esse estado de calamidade pública como reconhecido pelo decreto legislativo. E é interessante nós salientarmos que essa medida provisória, por alguns titulada até como a mini-reforma trabalhista, ela foi extremamente abrangente. A grande novidade que a medida provisória trouxe foi a criação de uma nova modalidade de contrato, aquele denominado, depois nós vamos abordar esse tema, tão logo você acha oportuno, que é aquele contrato denominado verde e amarelo, o contrato primeiro emprego, vamos dizer assim, de forma resumida. Mas destaque-se também, Ione, que além da criação dessa nova modalidade de contrato, foram feitas
várias inovações legislativas, não só no âmbito trabalhista, mas também no âmbito tributário e até previdenciário. No nosso campo específico, eu fiz um levantamento rápido e veja só, houve o enfrentamento da questão do trabalho aos domingos, houve inovação com respeito ao trabalho dos bancários. A jornada normal do bancário passou a ser 8 horas, excetuado a hipótese do Caixa. O Caixa manteve-se o regime de 6 horas. A questão da alimentação. A alimentação in natura perdeu, pela alteração decorrente dessa medida, perdeu a sua natureza salarial, quer fosse in natura, quer fosse dada ao empregado através de ticket, através de vale, seja de que forma for. Houve a questão das gorjetas também de forma muito ampla, de forma destacada, Ione. Veja só, o alcance, a abrangência dessa medida. Aquele acidente de trajeto não foi considerado mais como acidente de trabalho. Sim. Pois é. E, além dessas várias alterações trabalhistas, nós tivemos outras abrangendo várias leis. Daí porque, como eu já destaquei, aquela consideração de ser essa medida provisória uma mini-reforma trabalhista. O seguro-desemprego, é uma lei específica, passou a ter desconto previdenciário. Os juros sobre débitos trabalhistas também sofreu alteração por essa medida provisória, passou a ser considerado não os juros de 1%, mas os juros da caderneta de poupança. Não é isso? O IPCA, o problema, a questão do IPCA, que está previsto lá na própria CLT, não é isso? O IPCA, em substituição à TR, voltou ao IPCA. Então, veja só a abrangência de tudo isso. Pois é, mas ocorreu, e aí sua pergunta se torna absolutamente relevante, porque essa medida provisória, que, a meu ver, eu diria, o nascimento dela não foi tão bem saudado como um filho aguardado. Tanto assim que essa medida provisória teve o índice mais alto de emendas, propostas de emendas, na comissão mista lá no Congresso. Mais de 1.900 emendas foram apresentadas. Também, em relação a essa medida provisória, várias ADI foram ajuizadas. Nós tivemos ADI oriundas aí de partidos políticos, da própria Procuradoria-Geral da República, ADI de confederações sindicais. Então, essa medida provisória sofreu vários ataques. Qual foi a consequência disso? A consequência dessa medida provisória é que ela, submetida ao Congresso, inicialmente na Câmara, ela sofreu alterações. Após um demorado debate, encaminhada ao Senado, ela acabou não sendo apreciada, porque ela chegou praticamente com um curto espaço para a deliberação do Senado. Daí por quê? O presidente da República, veja só, uma situação muito singular dessa medida provisória, no último dia de validade dessa medida provisória, que era no dia 20 de abril, o que aconteceu? Que ela foi revogada através de uma outra medida provisória, que foi a medida 955. E aí, Ione, eu me posiciono em uma situação em que eu posso começar a te responder. A sua pergunta, absolutamente pertinente e relevante, diz respeito a essa situação. Que nós bem sabemos, a matéria está regulada na Constituição, né, no artigo 62, que a medida provisória ela suspende a eficácia de qualquer norma, de qualquer lei que esteja em vigor, desde que a matéria por ela seja regulada pela medida provisória de outra forma. Mas ela é provisória, ela é precária. E aí há duas circunstâncias. Ela é submetida ao Congresso, ou ela será aprovada,
ou ela será alterada, então havia medida, havia um projeto de lei de conversão, não é isso? Ou ela vai ser rejeitada. Então, rejeitada, a rejeição dela pode se fazer de forma tácita, pode fazer de forma expressa, lógico. Mas então, o que aconteceu? Ela foi revogada. O presidente da República, no último dia, ele publica a medida 955 e revoga a medida provisória 905. A consequência, apesar de que, tecnicamente, me parece que há um detalhe, porque aí, aí a própria medida provisória 905 ela fica suspensa. Aí passa a ser apresentada ao Congresso a medida provisória 955, que é a medida revogadora. Pois é, mas do ponto de vista prático, nós temos a seguinte hipótese. Várias situações, várias relações jurídicas foram vivenciadas e foram reguladas pela medida provisória 905. Como é que ficam essas situações? A Constituição, muitos sabem a esse respeito, porque ela sofreu alteração na redação do artigo 62, ela, no parágrafo 11, ela diz que... porque tem um detalhe. Em decorrência de não aprovação ou em decorrência da rejeição, e na hipótese, em decorrência por força da revogação, há necessidade de haver um decreto legislativo. Esse decreto legislativo é que vai regular, que vai regulamentar, que vai estabelecer como todos aqueles atos, aquelas situações criadas vão ser mantidas, vão ser recepcionadas no universo jurídico. Muito bem. O decreto legislativo no Brasil, nós sabemos, como você diz, com toda a sua sabedoria espiritual, não, é letra morta. É tão letra morta, Ione, que eu me recordo, quando nós tivemos a Lei 3.467, que é a importância da Lei 3.462 de 2017, eu me recordo que houve uma medida provisória, a 808, logo depois da... Você se recorda? Pois é. Você se lembra? Foi um acerto com o Senado. Aí eles aprovaram medida, vão editar uma medida provisória. Mas essa medida provisória 808 também faleceu sem haver decreto legislativo. Você entende? Então, veja... Sim, algumas regras mais, vamos dizer, substanciais do que a própria reforma trabalhista, especialmente no que diz respeito ao trabalho autônomo. Desculpe interromper, mas foi uma lástima essa MP não ter dado adiante. Eu também acho. Eu também acho. Veja só, não só quanto ao trabalho autônomo. Se você bem se recorda, nós temos na Lei 3.467 uma parametrização do problema da indenização por dano extra-material, extra-patrimonial, não é verdade? E ela veio de forma muito mais equilibrada a resolver essa questão. Mas sobre ela não houve manifestação. Mas voltemos à questão. Então, a sua pergunta. Como ficam os contratos celebrados ou as relações que se consumaram no curso da medida provisória 905 e que foram estabelecidas, observaram a medida provisória 905? O que diz o próprio artigo 62, no seu parágrafo 11? Não é editado decreto legislativo, a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, que é o que vai acontecer, obviamente, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Então, veja só, por ela regidas. Então, veja só, é a orientação estabelecida pela própria Constituição. Então, nós temos dois princípios básicos aí. Um princípio básico é o genérico, né? É o princípio óbvio da segurança jurídica. É indispensável nós
darmos segurança jurídica à sociedade. E outro é o princípio do ato jurídico perfeito, consagrado também na Constituição. Baseado nesse princípio, é que nós temos o estabelecido aqui no artigo 62, a observância das relações jurídicas constituídas e decorrentes conservar-se-ão por ela regidas. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Mas aí, Ione, certamente você, com sua perspicácia, vai me interrogar. Olha, no início, eu disse que essa medida provisória, uma de suas características é não ser apenas ter um cunho trabalhista, mas também envolver questões tributárias, envolver questões previdenciárias. Eu não sei se você quer dar, mas eu vou responder de forma genérica e depois a gente pode até detalhar. Então, o princípio básico que eu acerto é o seguinte: toda a questão trabalhista, de natureza meramente trabalhista, que tiver sido celebrado, principalmente em relação, e eu estou dizendo isso, em relação ao contrato de trabalho verde e amarelo, que é o primeiro emprego, que tem uma regulação específica na medida provisória 905. Por exemplo, questão de jornada, por exemplo, questão de natureza, modalidade, o contrato por prazo determinado. Tudo isso observado esse preceito da própria Constituição, tudo isso pode ser conservado. Agora, se nós passarmos para o outro campo, porque envolve inclusive interesses do próprio Estado e de terceiros, de natureza tributária, de natureza financeira, eu acho que não essa pactuação não pode perdurar. Então, essa parece-me que seja a orientação, assim, se você me permite dizer de forma genérica, nós podemos explicitar isso de forma mais adequada. Não é? Até porque, quando a medida foi revogada, vamos dizer, sabe-se que inúmeros contratos verde e amarelo foram celebrados com aquele objetivo específico de propiciar uma oportunidade para, vamos dizer, aquelas faixas etárias envolvidas. No entanto, a revogação da medida não vai autorizar a continuidade das vantagens fiscais dadas para o empregador. Não é assim que lhe parece? Sou absolutamente de acordo. Absolutamente de acordo. Você veja só. Eu acho, em minha visão crítica, eu acho que o contrato de trabalho verde e amarelo, ou por outro, o contrato primeiro emprego, foi uma iniciativa absolutamente louvável. Eu faço uma restrição quanto ao procedimento adotado, vir através de medida provisória. Talvez seria muito mais interessante que ele viesse através de um projeto de lei submetido ao crivo da apreciação do Congresso Nacional. Então, hoje nós teríamos o contrato verde e amarelo, que eu espero que realmente ele seja posto à apreciação do legislador, para que nós tenhamos essa modalidade contratual. Você bem sabe, Ione, muito mais do que eu, você que continua ainda nas lides do ensino, né, ministrando, distribuindo o seu saber por entre seus alunos, você sabe que o contrato verde e amarelo, o primeiro emprego, é o contrato que tem algumas circunstâncias fundamentais. Facilita para o empregado, mesmo, tira alguns direitos dos empregados, só para ter uma visão global, e facilita também para o empregador. Veja só, contrato verde e amarelo é um contrato que se limita, tal como está na medida provisória, a pessoas de 18 a 29 anos. Limite temporal. Contrato de natureza, prazo determinado. Máximo 2 anos. Muito bem. E há um detalhe interessante. Esse contrato, esse primeiro emprego, o verde e amarelo, ele não pode ser um contrato que substitua um contrato já existente. Ele tem que ser decorrente de um novo emprego.
uma abertura dentro da empresa. Muito bem. Aí você me disse, vamos fazer uma exposição rápida sobre as características desse contrato. Mas do lado do empregador, só para, vamos dizer assim, para estimular os empregadores a fazerem a contratação sob o regime de contrato primeiro emprego, o que é que o presidente da República, através da medida provisória, fez? Ele deu algumas vantagens para o empregador. De forma genérica, houve dispensa de recolhimento previdenciário em relação a esses empregados. Houve isenção de pagamento de salário educação, não é? E houve também isenção de contribuição social do Grupo S, aquele grande Grupo S, tudo. E a medida provisória posterior até limitou a 50% do que era cobrado, que está até uma ADI, se não me engano, a medida provisória 933, se não me engano, já um pouco mais à frente, não é isso? Em relação a essa medida provisória do contrato verde e amarelo. Mas em relação ao empregado, o que acontece? Primeiro, o empregado contratado nessa modalidade, o salário é até um salário mínimo e meio. Muito bem. Bom, outras questões para as quais eu quero destacar a análise, porque vai ter consequências para nós termos uma resposta mais precisa e adequada à sua pergunta. O problema do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, no contrato verde e amarelo, ao invés de a empresa recolher 8%, passou a recolher 2%. Não é? Outra coisa, na rescisão contratual, aquela multa do saldo do Fundo de Garantia, que é por previsão da ADCT, lá da Constituição, no artigo 10, é de 4 vezes o que era anteriormente, 10%, consequentemente 40%, pela medida provisória, passou a ser de 20%. Agora, Ione, eu acho que nós temos algumas particularidades que eu vou destacar, porque certamente eu estou conversando com você e isso pode ser que a gente queira enveredar em nossas reflexões. Em relação, veja só, a medida provisória 905 criou o seguro por exposição a perigo. De que forma? Para aquela pessoa que exerce atividade em condições periculosas, o que acontece? Veja só, através de um contrato individual, empregado e empregador, pode estabelecer um seguro por exposição a perigo. E se assim proceder, olha, esse seguro vai cobrir morte acidental. Veja só, morte acidental, me lembro disso. Dano corporal, dano estético, e se bem me lembro, dano moral também. São exatamente as 4 modalidades de danos que estão previstas na medida provisória. E, cobrindo isso, o que vai acontecer? O empregado passa a receber o adicional de periculosidade de 30%, não, de 5%, sobre o salário base. Sobre o salário base. Então, veja bem a que ponto nós chegamos com essa medida provisória. Então, é nesse painel que nós temos de encarar a sua pergunta. Aí vem a questão. Como ficam essas obrigações contraídas dentro dessa modalidade após a revogação da medida provisória 905? Se eu partir do disposto no parágrafo 11, eu tenho, repetir, para destacar, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência, elas vão conservar-se-ão por elas regidas. Mas as trabalhistas, ou seja, o contrato por prazo determinado, se não houver a rescisão antecipada, aliás, sobre a rescisão antecipada, eu ainda vou fazer uma observação. Se não houver rescisão antecipada,
vai permanecer regido como prazo determinado até o seu final. Tal como regime. Eu disse que ia fazer uma observação sobre a rescisão antecipada, porque a medida provisória também, eu me recordo, ela excluiu a aplicação do 479 da CLT, ou seja, A indenização. a indenização. Você não vai pagar metade da indenização. Por quê? Remete à aplicação do 481, que nós bem sabemos, você melhor do que eu, você sabe. Então, praticamente, para a rescisão, aplica-se o critério do contrato de prazo indeterminado. Ou seja, basta o aviso prévio e você vai fazer as devidas adequações com a dação do aviso prévio para você fazer a rescisão. Então, o contrato permanece. Aí você me pergunta, e o problema da multa do saldo? Bom, foi pactuado. A multa, ao invés de ser 40%, é de 20%. A meu ver, vai permanecer de 20%. No meu entender, parece-me que a melhor lógica é essa. Todavia, eu vejo que nós não podemos prevalecer com todas as condições estabelecidas no contrato. Por exemplo, fundo de garantia. O fundo de garantia, no contrato, era de 2%, o fundo de garantia passa a ser de 8%. Por quê? Porque isso não é uma relação apenas e exclusivamente limitada a empregado e empregador. E tudo aquilo que é prestação continuativa, porque nós temos aquilo que está consolidado, mas aquilo que vai ser efetivado, você tornar-se real após a revogação da medida provisória. Então, isso é uma nova lei. Ou seja, a lei que estava restabelecida, a lei que teve a eficácia suspensa com a medida provisória 905. Se assim o é, a nova lei vai se aplicar. Ou melhor, a lei que não tinha sido revogada, então não é nem repristinada. Ela, novamente, ela é acordada, ela passa, ela sobrevive, ela retoma o seu curso. Então, com essa nova lei, aquele adicional de periculosidade que eu disse, que aqui era de apenas 5%, ele volta ao seu curso normal. Aliás, a esse respeito, eu tenho para mim que talvez se conte nos dedos alguém que tenha acolhido essa hipótese de adotar esse critério, de criar, mediante um contrato individual, esse seguro para cobrir acidente ou relativamente a condições de trabalho perigoso. Só de forma genérica, Ione, me parece que é um assentamento que eu poderia fazer para facilitar o nosso contato. Abrindo um parênteses dentro dessa questão, não lhe parece razoável haver essa obrigação do empregador em estabelecer, sim, um seguro, não só para quem trabalha em ambiente perigoso, mas também para aquele que exerce atividade insalubre? Porque, vejam, nós sabemos que os efeitos dos agentes agressivos e dos agentes perigosos, eles se repetem no dia a dia da prestação de serviços. E, na verdade, quando algum infortúnio ocorre, muitas vezes o trabalhador ele fica muito tempo sem ter a devida cobertura. Não digo aquela cobertura imediata de ser hospitalizado, de ser tratado, mas em relação a alguns aspectos que podem vir depois para a sua própria reabilitação. E isso me parece que um seguro a cargo do empregador poderia minimizar eventualmente a própria situação do empregador numa futura ação onde se questionasse
por exemplo, pensão mensal vitalícia, ou até mesmo as indenizações por dano estético e outras. O que o doutor nos diz a esse respeito? Seria uma carga, vamos dizer, excessiva para a empresa? Ou melhor, mais uma carga excessiva para a empresa? Bom, Iane, eu sempre atento às lições do nosso querido mestre e amigo fraterno, que é o Sebastião Geraldo de Oliveira. Eu acho que esse problema de acidente de trabalho em condições insalubres, e até, ainda não regulado, trabalho em condição penosa, como está na Constituição, eu acho que a grande iniciativa da empresa é a prevenção. Eu continuo a entender isso. Nós temos que criar condições as melhores possíveis para que o empregado possa trabalhar com segurança, com tranquilidade e se preservando. Muito bem. Você aponta esse caminho, o caminho de a empresa, independentemente dessa hipótese prevista aqui no contrato de trabalho verde e amarelo, de a empresa celebrar um seguro para se acautelar em relação a infortúnios, a dissabores empresariais em decorrente de trabalho insalubre e questões como tais. Eu entendo que isso tudo é uma questão de política empresarial. Se a empresa entende que é um caminho adequado, se é uma empresa em que se fazem presentes de forma muito frequente esses eventos, eu acho que deveria ter uma boa acolhida. A empresa se acautelaria, talvez fosse para a empresa, dentro de uma política, né, visando, porque a empresa, obviamente, ela, além de ter de assegurar os direitos dos empregados, ela quer visar o melhor para si, que ela tenha a melhor rentabilidade e que se alcance a melhor produtividade dentro da empresa. Se assim for, eu acho que pode ser um caminho a ser adotado. Talvez por essa iniciativa que foi acolhida aqui na medida provisória do contrato verde e amarelo, medida provisória 905. Porque se vê nas condenações relativas a esse pensionamento vitalício que a indenização costuma ser expressiva. E temos ainda uma outra colocação que o CPC nos faculta, a constituição de capital para isso, a hipoteca judiciária, o que dá para o credor da obrigação um certo alívio em termos de garantia futura do recebimento desses valores. Me parece que talvez isso tudo pudesse ser minimizado para o empregador que pretenda não ter este tipo de envolvimento, com justamente a realização de um bom seguro, uma boa apólice de seguro. Foi nesse sentido que eu quis ouvir a sua opinião. E muito bem fundamentada no sentido de que não haveria necessidade de lei, mas sim a própria intenção do empregador buscando para si uma segurança a mais dentro das diversas opções que, vamos dizer, o mercado lhe oferece. Caríssimo Ione, eu acho que cada vez mais nós estabelecemos que o problema da economia e do trabalho tem de andar em paralelo. Assim como o empregado disse, o empregado deve ser protegido, e esse deve ser um cuidado extremo por parte da empresa, a questão do meio ambiente de trabalho, nós bem o sabemos, mas também eu entendo que o empregador, o bom empregador, não só é aquele que volta os olhares para o empregado, mas, logicamente, para as coisas de interesse da própria empresa. Ora, essa questão do seguro,
a própria questão que você levanta da hipoteca, eu acho perfeitamente razoável. Perfeitamente razoável. Eu acho que é um caminho que os empregadores podem adotar para se resguardar. Nós bem sabemos, eu que durante muito tempo, você também, né, querido Ione? Você aí no TRT da segunda região, eu aqui no TST, e também lá no TRT de Minas Gerais, na terceira região, nós bem sabemos da importância das consequências que decorrem da fixação de uma indenização no valor alto, você sabe disso, por previsão legal, pode ser determinado um pagamento para ficar lá como rendimento para o empregado, isso pode causar um desequilíbrio dentro da própria empresa. Não tem a menor dúvida que esse é um caminho, a meu ver, que pode ser adotado e absolutamente satisfatório para os empregadores. Perfeito, porque acho que é uma segurança a mais para aquele que trabalha em condições adversas. O senhor bem falou a respeito da necessidade de se caminhar para a eliminação do agente perigoso ou insalubre, mas nem toda atividade é passível dessa eliminação. Por exemplo, o ambiente hospitalar. Esse jamais poderá, a meu ver, ser convertido em ambiente salubre. Pois é, você até me lembra, nós temos atividades que a atividade humana pode ser substituída. Você pode colocar um robô para exercer aquela atividade. Agora, você se lembra, e sobretudo agora, em que para todo mundo é destacada a atividade dentro dos hospitais, postos de saúde. Como é que nós vamos colocar alguém para substituir a atuação do médico, do enfermeiro, do atendente? Não é possível. Não é possível. Então, é inevitável esse risco. Inevitável. Então, o empregador pode e deve ter formas de reduzir e se prevenir quanto ao provável custo, provável despesa. Não tem a menor dúvida. Perfeito. Ministro, seria possível nós discutirmos um pouquinho o problema que se faz bastante presente nas varas do trabalho e, por consequência, nos tribunais regionais, relativo aos acordos que foram celebrados antes da pandemia instalada e que projetam suas prestações para o futuro. Nós bem sabemos que muitas empresas estão em dificuldade econômica de solverem os compromissos assumidos. Mas nós sabemos também que muitos empregadores têm utilizado essa situação meio que para protelar o pagamento de acordos que foram celebrados e devidamente homologados pela Justiça do Trabalho. O senhor entende ser possível essa suspensão, é a primeira indagação, e, se impossível, a suspensão dos pagamentos, que tem gerado inúmeras impetrações, na impossibilidade de suspensão, seria possível a repactuação daquele acordo celebrado lá atrás para uma novação dessa dívida? Carinho, eu tenho sempre assistido às nossas lives aqui da nossa associação e eu acho esse tema que você, com frequência, provoca extremamente relevante. Porque as opiniões têm sido as mais diferentes. Então, é verdade. É verdade. Eu me sinto muito provocado agora para tentar refletir com você sobre essa matéria. Eu acho que a primeira premissa é que você aceita. Nós temos que fazer uma análise dos fatos, da situação da empresa. Porque, veja só, uma pactuação, um acordo homologado judicialmente,
de uma farmácia, de um supermercado, cujas atividades, em momento algum, cessaram, foram interrompidas. É muito diferente de uma atividade de uma pequena ou média empresa que teve de cerrar as portas, né, com pouco, 10 empregados, 5. A situação é bem diferente. Você não acha? De shopping center, por exemplo. Shopping center que estão fechados aqui em Brasília e vão abrir gradualmente a partir de amanhã, segundo permissão do governador. Muito bem. Então, vamos analisar o fato enfrentado pela empresa e a situação do empregado, recordando-se sempre de que, para o empregado, o salário é vida. É fundamental ter esse aspecto. Bom, ultrapassado essa premissa, nós temos uma regulação legal. Qual é a regulação? A declaração de estado de calamidade pública, lá na 9, se não me engano, na medida provisória 927, há a alegação de que nós estamos a viver uma situação de força maior. O que é força maior? Nós sabemos, é um fato inevitável, para o qual o empregador não colaborou, não cooperou, não houve intervenção dele. Artigo 500... o cumpridor da obrigação. Exatamente. Artigo 501. O 502, se em relação a esse fato pudesse haver previsibilidade, aí é outra hipótese. O ministro, nosso querido presidente, ministro Alexandre, ele sempre destaca esse aspecto, que eu acho extremamente relevante. Mas nós temos aqui, veja só, nós temos aqui um acordo homologado judicialmente. Força do artigo 831, parágrafo único, decisão irrecorrível. Então, depois até podemos falar um pouquinho sobre isso, mas não importa agora. Decisão irrecorrível. Como ficamos? Você já esboça a primeira resposta. Você pergunta, né, em sua formulação, seria possível a repactuação? Eu acredito que sim. Esse contrato é efetivamente resultado de uma pactuação, de uma transação. As partes transacionaram. Transacionaram porque o direito era patrimonial de natureza individual, eles podiam pactuar. Aí eles puseram fim ou preveniram um litígio. Então, por isso é uma transação. Aí vem a pergunta, eles podem retransacionar? O que significaria a inovação, que você bem lembra, um Instituto de Direito Civil? Ao meu ver, pode, com a circunstância básica. Cria-se uma nova dívida que extingue a anterior e a substitui, então aquela primeira deixa de existir. Mas ao trânsito em julgado. Pois é, mas o trânsito em julgado pouco importa, porque as partes são donos do negócio. O interesse é meramente individual, eles podem pactuar, eles podem assim proceder, obviamente. Pois é, mas na hipótese, vamos caminhar um pouco, de que as partes não queiram pactuar. A pactuação, essa inovação, ela é sempre desejada ou por iniciativa das próprias partes, ou até por iniciativa do próprio juiz, se é tal chamado a intervir. Bom, aí vem a questão. É possível haver atuação judicial nessa hipótese? E olha, partindo da força maior, partindo da circunstância, de uma circunstância que eu acho muito interessante nós estabelecemos, que nós temos, na hipótese, e a empresa realmente não tem condições de cumprir o pactuado. Nós estabelecemos isso como premissa. Nós temos que trata-se de uma prestação continuativa. Ora, essa hipótese é regulada no Código de Processo Civil, e se bem sei, é no artigo 505, que diz que quando se trata de prestação de trato continuado, se há modificação de fato ou de direito, pode haver o quê? Pode haver uma revisão do pactuado. Isso está estabelecido. Aliás, eu me lembro, e é bom nós salientarmos, que o direito alimentar, por excelência, direito trabalhista, basicamente também o direito alimentar, que é o direito alimentar daquele
que tem direito aos alimentos como previsto na Constituição, há uma ação revisional de alimentos. Sim. Então, eu pergunto, aqui é possível? Para mim, com todo respeito aos que divergem, eu acho perfeitamente possível. Como assim? Como assim? Bom, não se trata, obviamente, eu não vou nem mencionar a questão de ação anulatória. A ação anulatória é outra hipótese que você vai tentar anular. Também previsto no CPC, lá quando se cuida de ação rescisória, me recordo disso, lá no artigo 966. Perfeito. Então, o que é que nós temos nessa hipótese? Uma ação revisional. Uma ação revisional. Essa ação revisional vai ser apresentada para quem? Um juízo prevendo, exatamente o juiz que homologou o acordo, ele está prevendo. Você entra com uma ação revisional e, no meu entender, faz um pedido de tutela de urgência, fazendo as devidas provas, porque não basta alegar. Mais do que nunca, não basta alegar. É indispensável haver a prova de que você efetivamente não tem condições de cumprir com o pactuado, cumprir a sua obrigação. Pois é. Mas as particularidades do acordo trabalhista me levam a algum assentamento. Primeiro, nós não podemos resolver a obrigação. A obrigação tem natureza alimentar, então, nós temos, se depender de decisão judicial, essa obrigação há de permanecer em seu valor. Para mim, o valor é intocável. É intocável. Se pactua pagamento de R$20 mil, R$30 mil, esse valor é intocável. Agora, quanto à forma de pactuar, é que ou os pagamentos, as parcelas a serem cumpridas, é que, a meu ver, nós podemos negociar. Fazendo-se algumas observações. Normalmente, o acordo ele tem multa de caráter penal. Isso Sim. pode ser. Não tem? Pois é. Eu acho que isso pode ser, dependendo da situação, pode ser excluído da obrigação. Destaco mais. É necessário se estabelecer que, antes de nós termos esse quadro, o empregador tem que estar em dia com as suas obrigações. Sim. Se ele já estiver em atraso, as consequências desse atraso hão de ser mantidas. Porque isso é uma situação que independeu do atual momento que nós vivemos. Mas, daqui para frente, então, as multas de caráter penal, a meu ver, podem ser negociadas, podem ser excluídas. Quanto à forma de pagamento, o número de prestações, eles podem ser projetados à frente. Podem ser projetados. Você entende? E eu acho que até por iniciativa do próprio julgador. E eu digo, por que eu diria isso? Eu diria isso com base não só da força maior do 501, mas com base do 505 do CPC, mas até com base no Código Civil. O Código Civil, quando fala de onerosidade excessiva, ontem eu estava pensando sobre isso, e eu me lembrei, ele cuida em onerosidade excessiva, ele cuida de resolução. Aí fala, onerosidade excessiva, então resolve-se. Mas lá no artigo 480 do Código Civil, ele diz que se a obrigação compete apenas a uma das partes, ele pode arguir, pode postular, não a resolução da obrigação, mas a alteração no modo da execução. Ora, é exatamente essa alteração no modo da execução que deve ser objeto de apreciação e decisão do julgador. Nessa hipótese, em relação às parcelas vincendas, quer dizer, a antecipação de parcelas vincendas, logicamente, o julgador, aquele que está a apreciar e vai julgar, porque não houve inovação, não é isso? Ele vai julgar, ele não vai determinar a antecipação. Ele vai, vamos dizer assim, espichar, vai prorrogar o pagamento em número de parcelas que pareçam razoáveis, certamente, porque isso tudo vai depender de audiências, né? Audiências hoje telepresenciais ou virtuais, se de forma for, mas isso tudo é possível. Então, me parece, eu não sei se a resposta, em que linha eu fico aí, mas eu vejo
viabilidade, vejo possibilidade, vejo um caminho legal para essa conduta do julgador, com as devidas cautelas. Com as devidas cautelas. É o que eu entendo. Aí, por último, eu disse essa questão da anulatória, só que eu me lembrei, eu fiz referência à anulatória, porque a anulatória é prevista, e é interessante, né? O Código de Processo Civil, lá no artigo 966, quando ele fala em ação rescisória, ele, se não me engano, no parágrafo 4º, ele diz a possibilidade de uma ação anulatória para essas hipóteses de pactuação. Mas aqui não se trata de ação anulatória. Quer dizer, porque ele não diz que em acordo vai haver a rescisória. Ele diz que em acordo vai haver ação anulatória. Destaque-se um aspecto, viu? Esse posicionamento do Código de Processo Civil não foi acolhido pelo TST, que manteve o entendimento de que, em face de acordo homologado, o caminho é a ação rescisória. Você sabe disso. Perfeito. Muito bem, querido. Meu posicionamento com as suas considerações, até reforçando que, se houver, por exemplo, recusa do beneficiário da prestação, no caso, o reclamante, mas houver a comprovação da impossibilidade daquele pagamento pela empresa, é uma situação em que o magistrado tem que equilibrar ambos os interesses, ainda com oposição do reclamante. Penso que seria realmente adequado proceder como Vossa Excelência mencionou, ponderando todos esses dispositivos legais que foram utilizados nesse momento crítico que todos vivemos. Ministro, Aliás, Ioane, deixe-me só completar, você está falando de impossibilidade. Nós não vamos extinguir a obrigação, mas nós, com frequência, usamos, né, nas nossas lides jurídicas aquele axioma latino, né, ad impossibilia nemo tenetur. As coisas impossíveis, né? E o juiz não pode se esquecer, os que são juízes, que são julgadores, e os advogados também têm que ter essa conduta, nós devemos exercer à exaustão o nosso juízo de ponderação, de equilíbrio, de busca de solução. Para nós, interessa que o empregador exista e sobreviva, porque a falência dele acarretará perda de emprego. Mas, para nós, importa também a observância e a preservação dos direitos de natureza trabalhista. Esse é o caminho, o caminho de harmonia, o caminho de compatibilidade. Sem dúvida. Ministro Reis de Paula, todos nós vamos sair dessa live enriquecidos com as considerações que o senhor nos propiciou nessa manhã. E como estou atenta ao nosso horário e evitando que sejamos colhidos pela interrupção abrupta da nossa conversa, eu gostaria, em nome da academia e de todos os nossos seguidores, agradecer a sua participação e, desde já, convidá-lo para uma próxima oportunidade para enfrentamento de temas tão polêmicos quanto os atuais e que devem surgir nos próximos meses. E agradecer e dizer da minha alegria de participar desse momento com o ministro que eu tanto admiro. Muito obrigada pela sua participação e deixo, então, esses minutos restantes para as suas considerações finais. Querida Ioane, eu acho que estou muito gratificado de ter participado dessa live. Efetivamente, sempre conviver com você sempre foi um presente. Eu saúdo mais uma vez a nossa querida Tereza, com seu espírito guerreiro e determinado, que trouxe uma contribuição, está trazendo uma contribuição muito valiosa para a nossa academia. E quero dizer que, mais do que nunca, quero salientar esse aspecto,
A nossa área, a área do trabalho, o direito do trabalho, cada vez mais está sendo valorizado. Como ela é frequente hoje no universo dos debates. Porque não se constrói uma sociedade sem cuidar do trabalho e, efetivamente, quando se diz do trabalho, cuidar também das empresas. O caminho, esse momento de reflexão a que nós fomos remetidos através desse estado de calamidade pública decorrente da Covid, deve ser, e eu também sou um otimista, deve ser um momento de reflexão para descobrirmos que, efetivamente, com lealdade, com transparência, economia e trabalho devem caminhar. Empregado e empregador devem ser solidários. E, sobretudo, nós descobrirmos que o trabalho, em suas mais diversas modalidades, principalmente hoje, quando há um contingente imenso de pessoas que trabalham, essas pessoas trabalham no regime de aplicativo, eles hoje trabalham sem segurança, sem garantia. É o trabalho. E nós temos de rapidamente refletir e descobrir caminhos que deem a eles toda a possibilidade de trabalharem com segurança, em paz, para si e para a sua família. Eu que agradeço, senhor. Foi um imenso privilégio. Tenhamos todos um bom dia. Bom dia a todos os nossos seguidores e até amanhã com mais um Café da Manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Bom dia, muito obrigada, ministro. Muito obrigado a você. Bom dia. Prazer.